Graças a Deus. Seja abençoado, minha amiga, meu amigo, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe? Muitas pessoas estão sofrendo e pensam que o sofrimento delas é causado pelo próprio Deus. Não tem nada mais obscuro, nada mais escuro, nada mais ignorante do que isso. O sofrimento não foi criado por Deus. Deus não cria sofrimento. Pois se ele mesmo disse que não tem prazer nem na morte do perverso, então ele vai querer que o ser humano venha a sofrer? Não. O ser humano sofre por culpa das suas más escolhas. O ser humano sofre pelas suas desobediências, rebeldias. Então o que ele planta, ele colhe. Se ele planta o que é bom, ele colhe o que é bom. Se ele planta o que é mal, ele vai colher o que é mal. Então você vê que hoje nós temos banqueiros, políticos, influentes na cadeia. É culpa de Deus? Não. Eles roubaram. Eles fizeram o que não deviam ter feito. Plantaram a roubalheira. Olha aí o que aconteceu. Estão na cadeia. Então, minha amiga, meu amigo, o sofrimento não vem de Deus, mas das próprias escolhas, as más escolhas que cada um faz na sua vida. Mas tem uma outra coisa que é bacana, que você tem que saber. Mesmo fazendo más escolhas e vivendo uma vida desgraçada, literalmente falando, há chance de você reverter essa situação que aí está. Há chance de você mudar a sua vida. Se você quiser mudar a sua vida, basta você querer. Ah, como que eu vou querer, bispo? Como é que eu vou querer mudar a minha vida? Como é que eu posso mudar a minha vida se eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada na vida, eu estou perdido, eu estou na rua, eu não sei onde eu vou dormir, eu não sei o que eu vou comer, se eu vou comer, porque eu estou totalmente desorientado, perdido, acabado. Eu sou como um mendigo hoje. Então, se você está nessa situação, ouça esse testemunho agora, por favor. Ouça com atenção. Depois nós voltamos. Dona Vilma, a senhora morou na rua há quanto tempo? 6 anos, bispo. Onde a senhora morava aqui em Curitiba? Em Curitiba eu morei 2 anos miseravelmente na Praça do Japão, onde eu tomava banho nos chafariz, né? E dormia no banco da praça junto com 2 filhos. Passei também pela Praça Zacarias, pelo Mercado Municipal, onde eu fiquei muito tempo ali comendo do lixo, o melhor, né? Então, a senhora tirava do lixo a comida para a senhora e para os seus filhos? Sim. Do lixo, eu escolhi o melhor para que eu pudesse me alimentar e alimentar os meus filhos. Nessa cidade fria, né? Por que a senhora foi para a rua? Através de uma traição, bispo. Eu tive um casamento de 11 anos, né? E não conhecia Jesus. E nessa traição, eu entrei naquele estado que diz depressão, né? E acabei me tornando uma alcoólatra. Então, passei a não acreditar nas pessoas. E eu me abandonei. Eu me joguei, eu me lancei nas ruas. Me lancei na bebida, me lancei nos vícios. E acabei me tornando uma andarilha. Como é que a senhora chegou aqui na catedral? Olha, eu vim através da evangelização, né? A senhora estava lá na rua, alguém falou de Jesus para a senhora? Isso, todos os dias ali na Praça do Japão passava um rapaz e me evangelizava, me dava um jornal, falava de Jesus. Nas primeiras vezes eu não aceitei, né? Fiquei muito revoltada, mas depois eu fui aceitando aos poucos e vim até a igreja. E aqui eu estou há 23 anos. A senhora chegou aqui na igreja, a senhora morava na rua? Sim, eu morava na rua. A senhora chegou em que época? Olha, bispo, eu cheguei na igreja numa época muito maravilhosa, que foi a época que transformou a minha vida. Quando eu cheguei à igreja, que eu sentei no último banco da igreja, com 2 filhos e meu saco de cobertor, né, porque todo mendigo carrega um saco de coberto, ali o pastor pregava no altar e ali ele falava tudo que tinha a ver com a minha vida. Ele falava quem você foi, quem você é, o que você está vivendo. E ali comecei a refletir.
e ele pregava a fogueira santa. Eu nunca tinha vindo à igreja, eu não conhecia o processo da fé da Igreja Universal. Nem sabia o que era fogueira santa? Não, eu nem sabia o que era fogueira santa, eu nem sabia o que era um dízimo, eu não sabia, não fui instruída para isso. Mas quando ele falou que na fogueira santa a sua vida ia mudar, ele falou isso? Falou. Ele disse, se você quer a mudança da sua vida, está aqui no altar. Está aqui no altar e venha pegar o seu envelope. Se você quiser, você não é obrigado. E assim eu fiz. Eu saí do último banco com meus filhos e vim até o altar e peguei meu envelope. E eu disse para... Inclusive, eu fui assim um pouco arrogante. Eu disse assim para Deus, falei, olha, se esse Deus que esse pastor está falando, eu não a conheço, ele não mudar a minha vida, eu nunca mais piso nessa igreja. E ali eu saí, bispo. Eu saí com meu envelope na mão, com meus filhos, o meu saco de coberta e voltei para a praça, que era a minha casa, onde eu morei 2 anos ali. 2 anos sem tomar banho. Naquele momento eu me revoltei. Eu fiz um voto que eu fui gerar o meu sacrifício, que eu nem sabia o que era um sacrifício. Eu fui lavar rodas de carros, eu fui lavar todos os carros, né? Portas de loja. Aí chegou o grande dia, a senhora colocou no altar. Sim, eu fui uma das primeiras a subir, porque o pastor disse que quem queria a bênção chegaria primeiro, e eu queria a minha bênção. Ali eu coloquei meu sacrifício, com muita dor, com muitas lágrimas, que foi muito sofrimento. E aí? E ali Deus começou a mudar. Imediatamente, através da minha fidelidade no altar, bispo, Deus já me deu um local para morar. Saindo daqui da igreja, no primeiro semáforo, eu já encontrei alguém que precisava de uma pessoa para cuidar de uma chácara. E ali eu fui morar com meus filhos e cuidar daquela chácara. Ali fiquei muitos anos. A senhora teve uma resposta. Ali eu já tive a primeira resposta. E foi ali que eu comecei a viver fé em fé. Aprendi a exercitar a minha fé. A senhora participa de toda a fogueira santa? Todas as fogueiras santas. Para resumir, o que a senhora tem hoje? Olha, bispo, hoje ainda é pequeno diante da grandeza de Deus, né? Mas hoje eu tenho uma loja, uma escola de ensino profissionalizante de estética e beleza. E meu esposo tem a empresa dele, né, que é de manutenção, alarmes e manutenções. Nós temos nossos carros, a nossa casa. E nossos filhos são todos muito bem-sucedidos, através do altar do Senhor Jesus. Quem deu mais, a senhora para Deus ou Deus para a senhora? Ah, Deus deu para mim, pastor. Ele me deu direção, ele abriu meus olhos, ele me deu um casamento abençoado, bispo, que aquele senhor que todos os dias passava e evangelizava, ele é meu esposo. Que isso? É mesmo? Sim. É um esposo abençoado, é um pai maravilhoso, é um empresário bem-sucedido. Nós temos as nossas empresas, temos nossos filhos, nosso carro, nossa casa própria. Parabéns pela sua fé. Você vê, minha amiga, meu amigo ouvinte, esse testemunho já fala por si só da grandeza de Deus. Ela era mendiga, 6 anos na rua. Como é que uma mendiga pode ter a sua vida transformada da noite para o dia? Como? A partir do momento em que ela ouve a palavra de Deus e ela obedece. E ela subiu no altar, fez o seu sacrifício. Imediatamente, ao sair do altar, ela teve uma visão, uma força, ela teve o espírito da fé. Nessa fé, no primeiro semáforo, ela encontrou uma pessoa que estava procurando alguém para cuidar do sítio, de uma chácara. Então, Deus arrumou o necessitado de uma pessoa para cuidar de chácara e arrumou a pessoa que iria cuidar da chácara, que é esta senhora. Quer dizer, Deus completa as coisas. Ele ajusta as coisas de acordo com a vontade dele e de acordo com a vontade da pessoa que nele crê, que manifesta a fé nele, que exercita a fé nele. E exercitar a fé nele é depender dele. Pois bem, essa mulher que tinha uma vida desgraçada, literalmente falando desgraçada, porque, aliás, a vida dela era desgraçada 3 vezes, triplamente. Era desgraçada por sua própria vida e desgraçada pelas filhas que andavam, os filhos que estavam com ela na miséria,
na pobreza, dormindo na rua. E mudou a vida deles. Quer dizer, eles tiveram a vida transformada por conta da fé exercitada. É por isso que o apóstolo Tiago diz assim: se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode por acaso dizer que essa fé pode salvá-lo? De forma nenhuma. A fé sem obras, por si só está morta. A fé sem obras, por si só está morta. Ela disse: Deus, eu não sei quem é o Senhor, não te conheço, mas se o Senhor não mudar a minha vida, eu nunca mais piso nessa igreja. Pronto. A vida dela mudou por conta de atitudes que ela tomou. Porque, movida por uma fé, ela começou a trabalhar, a gerar o seu sacrifício na rua, lavando carro, roda de carro, etc, etc. E conseguiu o seu pouco, mas um pouco que era muito para Deus, era o máximo para Deus. E Deus honrou aquele pouco e tornou essa mulher uma nova criatura. Mas esse não é um caso único, não. Veja o outro testemunho também tão maravilhoso quanto esse. Bicho, cheguei na Igreja Universal depois de passar em todos os lugares que eu posso imaginar. E eu comprei uma arma para me matar, porque eu achava a situação que cheguei com uma dívida de R$1,5 milhão e achava que não ia pagar. O senhor buscou em vários lugares? Todos os lugares que você possa imaginar. Uma dívida de R$1,5 milhão? Eu tinha funcionários, eu tive uma complicação de saúde na época. Eu fiquei me apresentando 4 meses e esses funcionários roubaram, os gerentes me roubaram. E eu constituí essa dívida, eu não conseguia pagar. Agiota, querendo me matar, só um inferno astral na minha vida. E eu fui em todos os lugares que você mandou, e só falava na Igreja Universal, não tinha nada contra a igreja, mas eu achava, por que aquele Deus não vai fazer comigo? Por que não vai fazer na Igreja Universal, não fez em outras igrejas? Então eu não acreditava. Ah, o senhor ouviu os testemunhos então? Vi. E eu não acreditava que eu conseguiria pagar. Aí um amigo, ele era um empresário, esse amigo era da igreja, falou: pai, vamos lá, dá essa oportunidade para Deus. Eu falei: pô, mas eu fui em todas as igrejas, homem, todos os lugares que você possa imaginar. Ele: pô, dá essa chance para Deus, vamos lá. Até que era um dia 12 de outubro, dia das crianças, onde eu não tinha R$1 para dar para o meu filho. Não tinha R$1? Tinha R$1. Meu pai comprava comida, minha mãe pagava a conta de luz, porque eu não tinha R$1 para dar para o meu filho. E aquilo ali me deu uma revolta muito grande. Eu comprei um revólver e eu botei o travesseiro para dar um tiro na minha cabeça, né? E matar meu filho, que achando que a gente se matando, a gente acabava com essa dívida, não devia nada a ninguém. A angústia do senhor é ver o seu filho ali, o senhor não poder comprar nada para ele. Não tem café, pastor, bicho. Não tinha café para dar para o meu filho. Meu filho não tinha o que comer. Era uma dor muito forte. E ali o senhor se viu amargurado, né? Muito amargurado. Aí até que meu filho tinha 7 anos de idade, não sabia o que estava passando. Ele me abraçou e eu com o revólver para dar um tiro na cabeça, que Deus sabia que eu ia fazer isso. E ele me abraçou por trás e falou: pai, rindo, brincando, que ele não se arrepende de mim, Deus falou que só vai pagar tudo que o senhor dá e vai te dar tudo em dobro. A sua criança falou isso? Falou isso. Aquilo ali, era um domingo, eu fiquei impressionado com aquilo, guardei as balas do revólver e liguei para esse amigo e falei: vou nessa igreja. É o único lugar que eu não vou mais lugar nenhum. Aí, quando eu cheguei na igreja, é isso aqui que o senhor está vendo, já não tinha lugar para sentar. Diferente de todos os lugares que eu cheguei. Até fiquei em pé naquela reunião e eu falei com Deus, eu vi um testemunho que a senhora falava, ela não sabia ler nem escrever. E que 12 engenheiros trabalhavam para ela. Aquilo ali foi um testemunho muito forte. Falei: pô, se Deus fez na vida dessa senhora, que ela não sabe ler nem escrever, vai fazer na minha vida. Eu senti muito forte aquele testemunho. E em novembro já se falava na Fogueira Santa. Me lancei. Aí Deus transformou a minha vida. O senhor está quanto tempo na presença de Deus? 11 anos. 11 anos. Nesses 11 anos o senhor foi manifestando a fé, vieram outras Fogueiras Santas, não é isso, seu Carlos? Seu Carlos, como é que está a vida do senhor? Minha vida hoje é... Só a casa que eu moro hoje vale mais de 3 milhões, bicho. Quer dizer que a casa que o senhor tem hoje
2 vezes a dívida que o senhor tinha. 2 vezes a dívida que eu tinha. Só a casa. Só a casa. Hoje eu tenho 8 terrenos, tenho 34 casas alugadas. 34 casas alugadas? 34 casas alugadas. Hoje eu tenho 5 lojas e a gente não para de crescer. Meu filho brinca, bicho. Hoje a gente vai para a igreja, que ele é da igreja, e ele fala assim: pai, por que o Bispo Macedo não faz fogueira santa todo mês? É a coisa mais... Todo mês a vencer. Todo mês a vencer. Ele é um garoto de 18 anos hoje, que tem loja também, ele tem loja já. Ele está com essa fé, sabe que Deus é esse, é o Deus verdadeiro. Resumindo, a fogueira santa para o senhor? É tudo. Deus em primeiro lugar, eu cada vez mais sacrifico mais e entrego minha vida no altar. Não tem medo do altar? Eu fico torcendo para ter fogueira santa. Seu Carlos, Deus abençoe o senhor, tá? É muito forte essa. Muito, muito forte. Quer dizer, cada testemunho é extraordinário. E isso enche os nossos olhos e o nosso coração de alegria, de gozo. A nossa boca se enche de riso. Por quê? Porque era o que eu pensava. Era justamente o que eu pensava, imaginava, quando eu tinha 18 para 19 anos. Eu falei, não é possível que Deus seja tão grande, tão grande, tão grande, a vida da gente tão mesquinha, tão miserável, tão apertada. Até os pastores mesmo, eu estava em outra igreja, até os pastores mesmo, eles falam disso, falam daquilo, que Deus abriria as janelas dos céus e tal, mas eu não tenho visto isso. Então eu orei a Deus, ó Deus, tem que acontecer coisas grandes. Se o Senhor é grande, coisas grandes têm que acontecer. Não é possível que o Senhor, sendo o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, não aconteça coisas grandiosas, poderosas, porque o Senhor não faz coisas pequenas. Eu não aceitava Deus fazer coisas pequenininhas, insignificantes. Não, tinha que acontecer coisas grandes, milagres extraordinários. Você vê, esse testemunho falou de um outro testemunho que ele viu, que uma mulher que era analfabeta, não sabia nem ler nem escrever, mas ela tinha 12 engenheiros trabalhando para ela, se eu não me engano. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, isso humanamente falando é impossível. Mas as loucuras da fé fazem isso acontecer. É por isso que aquela palavra de Paulo, quando disse assim, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus. É impossível. Mas que tipo de fé? Eu tenho fé, você diz. Ela diz, eu tenho fé. Muita gente diz, eu tenho fé, nós temos fé. E por que não acontece uma mudança na sua vida? Porque a fé que vocês têm operado é uma fé infrutífera, uma fé que não funciona, porque essa fé é uma fé teórica. Você acredita, mas não age. Você acredita, mas não toma atitude. Você acredita, mas não depende de Deus, porque a fé nos leva à dependência de Deus. Essa é a realidade. Por que a fé, só com a fé a gente pode agradar a Deus? Porque quando nós agimos a fé, quando nós operamos a fé, quando nós exercitamos a fé, nós mostramos a nossa dependência do Deus Altíssimo. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Ao vivermos na dependência dele, então nós voltamos ao estado original antes do pecado, a humildade. Porque Adão e Eva viviam na humildade, viviam na dependência de Deus. Eles viviam na humildade, viviam na dependência de Deus, que é a fé que Deus se agrada. Se eu dependo do meu Senhor, se a minha vida está na dependência do meu Senhor, então eu me mostro humilde para ouvir e obedecer a sua palavra, a sua voz. Não é verdade? Então esse é o tipo de humildade que faz a pessoa ter condições
de conquistar e permanecer no reino dos céus. O primeiro grande ensinamento de Jesus no Monte das Bem-aventuranças, primeira bem-aventurança, ele disse assim: bem-aventurados, quer dizer, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, quando a pessoa é humilde de espírito, não é humildade de pobreza, não é humildade de miséria, não é humildade de uma vida porca e miserável, não. É humildade de espírito. Às vezes você encontra pobres soberbos, orgulhosos, pedantes. Não faltam pobres, pedantes ou soberbos, pessoas que são orgulhosas, demasiadamente orgulhosas. Não é verdade? Você que está me ouvindo aí, de repente você que está me ouvindo aí é um deles, hein? Cuidado. Às vezes o sujeito é pobre, pensa que é pobreza, é humildade. Coisa nenhuma. Eu era pobre, eu era miserável e não era humilde, eu era orgulhoso, eu era pedante. Eu acreditava mais em mim do que qualquer outro. Então, veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, a humildade nada tem a ver com a pobreza. Humildade quer dizer dependência. Você depende e você passa a obedecer a palavra de Deus. Essa é humildade de espírito, não é humildade de miséria, não. Humildade de miséria não faz mudar a sua situação, não. Mas a humildade de espírito, sim. Porque aí, quando você ouve a palavra de Deus, você obedece. Você usa o seu espírito para obedecer, sua mente para obedecer a palavra de Deus. E aí, a sua vida muda. Foi o caso dessa senhora que viveu 6 anos. A outra senhora, que era mendiga, viveu 6 anos na mendicância. Ela era pobre, mas não era humilde. Mas quando ela aprendeu a palavra de Deus, quando ela aprendeu a depender de Deus, ela foi humilde para esperar, para aguardar, para submeter-se ao Senhor da vida dela. E aí a vida dela mudou. Veja que a fé e a humildade têm tudo a ver uma coisa com a outra. Muitas pessoas pensam que ter fé é ser pedante, orgulhoso e confiar em si próprio. Não é o contrário. Quando a pessoa tem uma fé prática, uma fé com obras, então ela obedece à palavra de Deus. Veja que o texto de Tiago, o apóstolo Tiago, diz lá claramente: queres ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, é infrutífera. Por exemplo, não foi por obras que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quer dizer, Abraão sacrificou. Então, aquela atitude de sacrifício dele que mostrou a sua fé, a sua dependência de Deus, a sua humildade. Ele foi humilde para obedecer a palavra de Deus, mesmo contrariando a sua própria vontade. Então, essa humildade é que muda a história da vida das pessoas. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós, com esses testemunhos, com a palavra de fé,
nós ficamos por aqui. Inclusive, neste domingo, nós começamos a nossa caminhada da fé. Nós estaremos saindo para Israel para cumprir a nossa missão de entregar os seus pedidos nas mãos de Deus, lá no Vale de Gideão. Você, então, fique certo de que ainda há oportunidade de você participar dessa campanha, porque Deus está esperando que haja manifestação da fé, exercício da fé, para que então ele possa completar a sua obra na vida dos fervorosos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.